Você vai fazer a prova da ESA e ainda não está ligado nas mudanças da prova de inglês? Fique ligado nesse vídeo até o final. Fala pessoal, aqui é o Foca, professor de inglês do Papiro Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos revisitar os assuntos que vão ser cobrados na prova de inglês da ESA, assim como as mudanças que o edital da prova desse ano proporcionou para os alunos. Você vai fazer a prova da ESA e ainda está em dúvida aí em relação à língua inglesa? Pessoal, nesse ano, se você quiser passar na prova, uma coisa que você tem que ter aí é o conhecimento básico ou o conhecimento satisfatório aí de língua inglesa. Por quê? Neste ano, pessoal, nós tivemos aí uma mudança dentro da prova, que foi o aumento do número total de questões aí dentro da prova de inglês. A prova do ano passado, ela trazia apenas 4 questões de inglês, o que tornava aí a prova bem perigosa. Por quê? Se você errasse aí essas 4, né, ou errasse pelo menos uma questão, você já perderia 25% da sua média, né? Então, uma questão errada representava 25% da sua nota, sua média final da prova de inglês, né? Para esse ano, vocês vão ter uma mudança aí na prova, né? Vocês vão ver que tem uma mudança, que são o número de questões. Tá? Nós passamos de 4 questões para 10 questões de língua inglesa. Tá? O que aumentou aí a importância da prova de inglês dentro do contexto total da prova. Né? Então, o inglês, pessoal, nunca foi tão importante aí dentro da sua aprovação. Tá? Se você quiser passar na prova da ESA, você precisa ter um conhecimento satisfatório de língua inglesa. Você precisa conseguir interpretar, você precisa conseguir identificar vocabulários e, acima de tudo, você precisa identificar todos esses assuntos gramaticais que eu vou pontuar aqui para vocês. Ok? Então, prestem muita atenção nesse vídeo, porque aqui, pessoal, está a sua aprovação. O que você precisa saber para a prova de inglês da ESA? Olha só, pessoal, uma coisa que vocês podem ter certeza, vai ser a primeira questão da prova de vocês. Tá? A primeira coisa que vocês vão ver lá na prova de inglês da ESA vai ser um texto. Tá? Então, um texto. Professor, que nível que vai ser o texto? Eu vou falar mais sobre essa parte interpretativa da prova em um próximo vídeo, ok? Mas hoje, né, nesse vídeo, vocês têm que saber que a prova terá um texto, tá? Como o conteúdo gramatical, a parte gramatical da prova, ela é bem enxuta, tá? Nós temos que, muito provavelmente, nas provas dos anos anteriores, né, era apenas uma questão de interpretação, muito provavelmente, na prova desse ano, nós teremos um aumento desse número de questões interpretativas. Né? Então, podem vir 2 e até mesmo 3 questões de interpretação sobre o texto que ele apresentar para vocês. Ok? Além disso, pessoal, muito provavelmente também, ele trará ali uma questão de vocabulário. Tá? Então, como podem ser essas questões de vocabulário? Ele pode pegar uma palavra que está no texto, ok? E ele pode perguntar para você tanto o significado daquela palavra, quanto algum sinônimo para aquela palavra. Tá? Então, essa é uma questão de vocabulário. Beleza? Então, você tem que desenvolver o seu vocabulário aí para a prova. Beleza? Mas isso, professor, como é que eu desenvolvo meu vocabulário? Como é que eu treino interpretação? Calma, meu filho. A gente vai ver em um vídeo daqui a algum tempo. Tá? Depois, pessoal, o que eu quero focar nesse vídeo aqui? Foca no foca, olha só. Primeira coisa que a gente tem aqui são os substantivos, tá? Uma matéria de base para a prova da ESA. Dentro dos substantivos, tá? A gente vai ver aí que tem 2 categorias, que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis, que serão muito importantes para essas outras 2 matérias aqui. Dentro dos contáveis e incontáveis, né, eu tenho a categoria dos contáveis, que eu vou ter essa divisão do singular e do plural. Tá? Então, para quem não sabe, o singular é quando eu tenho somente um substantivo, uma unidade ali, e o plural quando eu tenho mais de um, ok? Esses substantivos só vão ter forma do singular e plural os que forem contáveis, tá? Então, singular e plural, como que pode cair? Geralmente, ele vai trazer as exceções à formação do plural, tá? Ou também aí as formas do plural irregulares, tá? Então, singular e plural é uma coisa que caiu na prova de 2020 e pode retomar aí na prova de 2021. Outro assunto aí, pessoal, que está muito forte para esse ano são os artigos e os quantificadores.
Por que eu falo dos dois juntos aí? Porque eu posso ter uma questão onde ele cobra tanto artigo quanto quantificadores. Os dois aqui estão na categoria dos determinantes, tá? Os determiners em inglês. Tá? Então, no artigo, o que você tem que saber? Você tem que saber diferenciar um artigo definido de um artigo indefinido. Tá? Quais são os artigos definidos? Quando eles são usados? Quais são os artigos indefinidos? Quando eles vão ser usados também? Então, isso, pessoal, está muito forte para cair na sua prova. O que também pode cair são os chamados quantificadores. Dentro da prova da ESA, pessoal, ele limitou um pouquinho os quantificadores que ele pode cobrar. Tá? Então, quais são os quantificadores que você tem que saber a aplicação? São os quantificadores some e any. Tá? Então, você tem que saber quando você vai usar o some, quando você vai usar o any. O much e o many. Então, você tem que saber quando você vai usar o much, quando você vai usar o many, o few e o little. Tá? Então, você tem que saber quando você vai usar o few e quando você vai usar o little. Além disso, nós temos também o a lot of, tá? Que vai ser um sinônimo aqui do much e do many. Tá? Então, para a prova da ESA, você precisa saber aplicar estes quantificadores aqui. Sabendo isso, você está pronto para a prova. Beleza? Então, uma questão que você pode ter certeza que vai ter ali, ainda mais que, olha só, 10 questões, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, olha só, artigo, quantificador é uma coisa que você pode ter certeza que pelo menos um dos dois, ou até mesmo os dois, numa mesma questão, pode aparecer aí na prova. Depois disso, nós temos aí o campeão da prova da ESA, tá? Que todo ano cai e esse ano não vai ser diferente, que são os verbos. Tá? Então, no ano de 2019, a gente teve 2 questões de verbos, no ano de 2020 a gente teve uma questão de verbo, e para esse ano aí também, eu estou apostando em pelo menos 2 questões de verbo novamente. Tá? Porque pensem comigo, se no ano que teve 4 já tiveram 2 questões, imagina no ano que tiverem 10 questões, quantas questões de verbos nós vamos ter aqui. Então, quais são os tempos verbais que vocês precisam saber usar? O presente contínuo e o presente simples. Tá? O present continuous ou present progressive e o simple present, tá? Os dois termos verbais que vocês precisam saber como aplicar todas as suas regrinhas. Muito provavelmente vai vir aí pelo menos 1 ou 2 questões aí desses tempos verbais, tá? Porque você tem que saber a aplicação deles, então uma coisa que foi cobrada na prova de 2020, tá? Foi a aplicação do presente simples, então quando que eu vou usar esse tempo verbal, tá? E a sua forma, como que eu vou formar esses tempos verbais. Então, isso é o que você tem que saber. Depois, pessoal, nós temos os pronomes, tá? Então, aqui dentro dos pronomes, os mais prováveis de serem cobrados são os chamados personal pronouns, os pronomes pessoais, tá? Os mais comuns aí, eu, você, tu, né? Nós, vós, tá? O mim, ok? Então, esses são os pronomes pessoais. Se cair pronome pessoal na prova, muito provavelmente ele vai pedir a sua referência. Tá? Então, além de saber quais são os pronomes, você tem que saber sobre a referência desses pronomes. Por quê? Está escrito lá no edital, não quais são os pronomes que vão ser cobrados, e sim pronomes e suas referências. Tá? Então, o pronome vai se referir a quem? Vai se referir ao substantivo. Tá? Então, ele vai retomar algum substantivo. Então, você precisa saber essa referência do pronome. Beleza? Depois, pessoal, nós temos uma questão que também já caiu na prova da ESA, que são os adjetivos. O que eu tenho que saber de adjetivo? Principalmente a posição deles, tá? E a forma do comparativo e do superlativo. Isso caiu na primeira prova que teve de inglês para a ESA. Tá? Então, o que é o comparativo? Quando que a gente vai usar? Qual que é a diferença para o superlativo? Quando que a gente vai usar o superlativo também? Então, isso é uma coisa que você precisa saber para a prova da ESA. E por último, nós temos aí os advérbios. Tá? Então, os principais que podem ser cobrados são os advérbios de modo, tempo e lugar. Tá? Então, geralmente, como é que cai advérbio na prova? Ele vai pedir para você identificar um advérbio, tá? Para você saber que aquilo é um advérbio, então você precisa primeiro identificar um advérbio, diferenciar ele de um adjetivo, ou até mesmo você pode criar um sinônimo para aquele advérbio. Tá? Então, como que eu posso substituir aquele advérbio sem alterar o sentido da frase? Ok? Então, esses são os conteúdos que podem aparecer na prova da ESA. Isso daqui que você precisa saber para a prova da ESA. Seu objetivo é somente, só quero a prova da ESA, esse é o meu único objetivo. Cara, você não precisa fugir muito daqui. Tá? Lógico, você precisa ler, você precisa saber outras coisas, né, para essa parte aqui de interpretação. Porém,
Se você quiser mandar minimamente bem na prova, você precisa ter um conhecimento gramatical minimamente bom também de cada um destes conteúdos, ok? Recapitulando aqui, pessoal, olha só. Eu passei para vocês aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conteúdos da prova da ESA. Olha só, vamos fazer um cálculo matemático. Eu passei para vocês 10 conteúdos. São 10 questões. Eu tô te dando aqui a prova de inglês da ESA de 2021. Tá? Então você só não passa se você não quiser. Com as dicas do Papiro, eu tenho certeza que você vai muito longe e sua aprovação na escola está mais do que garantida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E se você não entendeu nada, se você está perdidinho sobre esses conteúdos que eu falei aqui nesse vídeo, clique no link que está na descrição desse vídeo e conheça um pouco mais sobre o nosso curso preparatório e específico para a prova da ESA. Nos vemos aí nos próximos vídeos.